Olá, estudante! Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. E hoje a nossa aula é voltada para o 8º ano do ensino fundamental e o tema da nossa aula é o espaço geográfico e geopolítica mundial. Que palavrão é esse, Eliane? Geopolítica. Vamos estar observando aí, né? Pode se definir ou se define a geopolítica como a ciência que estuda as estratégias do Estado para administrar o seu território, visando a sobrevivência do seu povo e a sua melhor inserção no plano internacional. Quer dizer, as relações entre um povo, uma nação e outro povo, outra nação. Mas nós vamos ver que para que isso aconteça, nós temos que ter estabelecido algumas questões muito sérias. Como esse povo, essa nação, ela é reconhecida pelos outros países como um Estado que tem a sua Constituição, o seu território delimitado e que tem o seu povo. Nós vamos ver que, do mesmo jeito que quando você vai no supermercado, você olha lá se a data de validade, né? se aquele produto está vencido. O mapa que nós utilizamos também tem data de validade. A Eliane, faz mal à saúde? Não, mas pode atrapalhar seus estudos. É por isso que, às vezes, os professores de geografia são chatos, né? Quando eles pedem um atlas. Ele fala, olha, compre o atlas atualizado. Não pode comprar qualquer atlas. Por quê? Porque, às vezes, nessas negociações dessa política internacional, um país é aceito, tá? E aí ele tem que estar no mapa atual. Como que você vai enxergar esse país se ele não estiver no mapa que você está estudando? Então, o mapa também tem data de validade. Isso é muito sério. Só que no mapa, a gente costuma dizer que o mapa está desatualizado. Ok? Quando ele já passou, né? Quando você, por exemplo, até mesmo o mapa do Brasil. Pegue um mapa do Brasil dos anos 60, 70, você vai ver que ele é diferente do mapa de hoje. Procura aí na internet um mapa lá dos anos 70 e compara com o mapa de hoje. Ele é diferente. Não foram só as estradas que mudaram, os contornos dos estados também. Por isso que é importante, quando você pegar o seu atlas, olhar um mapa, confira lá se a data daquele mapa condiz com o que você está estudando. Ok? Então, geopolítica é a ciência que estuda as estratégias do governo. Quando nós falamos de estratégias de governo, nós temos que observar coisas importantes, como, por exemplo, vamos ver aqui, né, quando nós falamos aqui, ó, as estratégias. Nenhum país hoje, sozinho, ele sobrevive sem essa negociação com outros países. Por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo, essa pandemia, aí, está chegando a vacina, coisa boa, mas ela não vem de um único lugar. Inclusive, no Brasil, nós temos alguns estudos caminhando
para que o Brasil também venha desenvolver uma fórmula. Então, isso é importante. Nós estamos vendo que esse produto, essa vacina, hoje ela tem sido ansiada, né? Uma coisa que todo mundo está querendo. E aí o que acontece? A União Europeia, ela, esses dias, estava numa briga muito grande com o laboratório. Por quê? Porque os contratos não estavam sendo cumpridos. O governo brasileiro também estava sendo pressionado que tem que comprar. Então, tudo isso faz parte desta estratégia do Estado para administrar seu território, visando a sobrevivência do seu povo, visando a qualidade de vida. Outra coisa que é importante, às vezes o professor de geografia é chato com você, porque ele fala muito da bandeira e você não entende por que o professor dá tanta ênfase à bandeira nacional. Quem fala tanto? É só um pedaço de pano? Não. Ela é um símbolo da nossa nação. E quando ela tremula lá fora, ela representa a nação brasileira, o povo brasileiro. Isso é muito importante. Ela tem que ser mais importante que a bandeira do seu time de futebol. Ok? A bandeira nacional, ela é de extrema importância. E aqui nós vemos uma outra coisa interessante, né? O mundo pós a Segunda Guerra Mundial. E aí a gente vê um conflito de interesses muito grandes. O planeta Terra sendo agarrado, né, pela águia e pelo urso. Não é isso? Os termos Estado, Nação, Território e País são conceitos chaves que nós vamos estar estudando. E essa foto, ela mostra algo interessante. Foi um conflito que nós vamos estudar à frente, tá? Nós só vamos dar os nomes aqui, mas nós vamos aprofundar à frente nesse conflito. E ele mostra a importância muito grande de Estado, nação, território, né? O país. Essa briga aí, a águia puxando para cá, o urso também, representam dois países. A águia que representa os Estados Unidos, vamos colocar aqui, né? E o urso representa a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Literalmente, capitalismo versus socialismo. E esses buscavam influenciar, cada um buscava influenciar outros países. Tá certo? Por isso que é tão importante a gente conhecer esses conceitos aqui. Oi. E se você olhar a configuração do mundo atual, o mapa mundi, né, representa o momento da geopolítica internacional que é resultado das complexas relações históricas entre os territórios. O que significa isso, Eliane? Traduz. Significa que hoje a configuração, cada país que você vê no mapa, cada país aqui que você vê aqui hoje, não sempre foi assim. Ele não sempre teve esse formato. Quero lembrar você quando você estudou a formação do território brasileiro. Ele foi se formando. E aqui, não é que foi agregando terras, foi se juntando os espaços, alargando os limites do país. Então, quando você vê aqui, tá? Você tem que entender que, da mesma forma que o território brasileiro foi formado ao longo da sua história, essas divisões que nós conhecemos, tá?
políticas, elas não sempre existiram dessa forma. Elas foram se estabelecendo ao longo das relações políticas. E, às vezes, foram se dividindo. Quando a gente olha aqui, ó, tá? Nós temos aqui, se a gente acrescentar até aqui assim, mais ou menos, nós vamos ver que tem um aglomerado de países muito grande, é a Europa. Nós temos aí países desenvolvidos, países nem tão desenvolvidos, mas nós vemos que é muito grande. Tem países aqui que é menor do que a Ilha dos Araújos. Opa! Que é isso, Eliane? É, país. Ele tem a sua Constituição, mas ele é menor. O Vaticano é o menor país do mundo. Ele tem menos de 1 quilômetro quadrado. É a sede da Igreja Católica. As leis de Roma valem para Roma, mas o Vaticano está dentro de Roma, mas ele é um país e tem a sua legislação própria. É interessante, tá? Então nós temos que observar esses detalhes quando nós vemos. E por isso nós falamos que o mapa tem data. Ele está atualizado ou ele está desatualizado. Por que eu digo isso? Porque se eu pegar um mapa antes da década de 90, eu vou achar bem menos países aqui, ó. Opa! Tá? Bem menos países. Por quê? Porque houve uma transformação. Antes da década de 90 era de uma forma, na chamada Guerra Fria, no capitalismo versus socialismo, mas hoje, com o fim, vários territórios surgiram e nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa aula e vamos dar continuidade na outra aula. Ok? Então, diversos povos vivem em constantes conflitos. Por que eles vivem em constantes conflitos? Porque eles ainda não têm a sua autonomia política. Eles ainda não são soberanos sobre o seu território. Ou seja, lutam contra o domínio ou a invasão de seu território por outros países. Essa luta por autonomia pode levar à criação de um outro país. São povos que lutam para ter esse reconhecimento. Outros, interessante, enquanto alguns buscam o reconhecimento no seu status social e internacional enquanto país, outros não. Não necessariamente eles querem a sua autonomia. Exemplo disso, a Guiana Francesa, onde não há movimentos independentistas. Outro palavrão, né? Outros movimentos para tornar o país independente. Ok? Apesar de serem considerados um território ultramarino da França, quer dizer, do outro lado do mar, mas pertencente à França, tá? Mesmo tendo interesse de manter atrelado, ligado à França, a população local realiza movimentos reivindicando mais investimentos. Eles não querem essa liberdade, essa autonomia. Agora, eles querem que a França continue e aumente os investimentos na estrutura social desta nação. Ok? Diminuindo as desigualdades entre a Guiana Francesa e o povo francês na França. Outra coisa, todos esses aqui são países que surgiram depois da década de 90, porém nós temos um aqui, olha,
que ele ainda não, ele está localizado no leste europeu também, mas ele ainda não tem total reconhecimento por parte das nações, de todas as nações, tá? E aqui nós temos países, tanto na Europa, quanto na África, como também na Ásia. E o que é um Estado? O termo Estado vem do latim status, modo de estar, situação, condição, data do século XVIII, e se refere a qualquer país soberano, com estrutura própria e politicamente organizado. Quer dizer, ele tem a sua instituição, ele tem o seu território demarcado e o reconhecimento. Estado não é o governo, mas é a instituição do conjunto das leis. É a instituição, a Constituição, que é a carta máxima de um país, ok? E a nação? A nação vem também do latim, né? Nascido é a comunidade. Fala da história, da vontade, da cultura, tá certo? Do povo, das aspirações. Isso faz parte da nação. E não se tem Estado se não tiver tido primeiro a nação, que lutou e demarcou o seu território. Território de um país é a base física a qualquer um Estado que exerce, né, que tem a sua Constituição, que exerce a sua soberania. Você já reparou que na nossa identidade tem lá, válida em todo o território nacional? E território é delimitado por limites políticos, que podem ser naturais, como um rio, uma cordilheira, ou até mesmo artificiais, que ele foi determinado pelo ser humano. Ok? E nessa aula nós vamos ficando por aqui, e você pode acessar as atividades na plataforma SMED-GV. Aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E se inscreva no nosso canal no YouTube e acesse as nossas redes sociais. SMED-GV. Tchau, tchau, até a próxima.